bem-vindo a todos que estão aqui assistindo o nosso episódio do Jurídico Diz que Pode. E você sabe que vai ao ar todas as quintas-feiras às 19 horas, lá no nosso canal. O Jurídico Diz que Pode. Se você já se inscreveu, então se inscreva, curte, compartilhe com os seus amigos, porque lá temos bastante conteúdo para hoje e para o futuro também. E hoje nós estamos aqui dividindo a mesa com dois participantes, que eu vou demonstrar daqui a pouco, e agora com a Alaine. Não é mesmo? Olá, pessoal. Alaine Oliveira aqui falando, né? Só falando meu nome, porque nos outros eu acho que eu esqueci de falar. Deixando a dica. E hoje nós vamos trazer um assunto muito especial. Fiquem conosco. Bom, o tema de hoje vai ser muito interessante, porque ele vem de muita responsabilidade para a vida do usuário e do condômino, não é mesmo? Então, o que podemos falar sobre manutenção preventiva, não é, Alaine? Primeiramente, né, vamos aí falar que hoje tem duas pessoas aqui especiais participando com a gente, o Douglas e o Alan, da empresa Orona Elevadores. Meninos, vou deixar que vocês se apresentem, por favor. Comece, Douglas, depois você, Alan. Boa tarde a todos, boa tarde, doutoras. Meu nome é Douglas Jesus, tenho uma experiência de 25 anos no segmento de transporte vertical. Pouco, 25 anos, né? Na época comecei na parte operacional e depois, ao longo da carreira, vim para a parte comercial. Então são 25 anos aí, quase não tem problema nesse segmento de elevadores, né? É um item que acho que não traz dor de cabeça nenhum para os condomínios, né? E na empresa Orona você já está há quanto tempo? Na empresa Orona eu estou 2 anos. Ah, entendi. Mas a experiência aí é vasta, né? Já há bastante tempo. Em todos esses 25 anos de experiência, passei nas empresas fabricantes. De elevadores. Exatamente. Então, estamos no caminho certo, 14 anos em uma, 7 em outra, 5 nas 3 maiores empresas, incluindo a Orona também. Você, Alan? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alan Maireno. Eu estou também no segmento de elevadores em torno de 9 anos. Sempre entrei desde o início como na parte comercial, mas também com um pouco de conhecimento na área técnica. Então estamos aqui para poder partilhar um pouco do nosso conhecimento, né, e sanar as dúvidas aí que tenhamos hoje para estar tirando aqui com vocês, tá bom? Então, assim, eu acho que a dúvida maior que um usuário ou condômino, né, de elevador, ele sempre tem. Será que somente o síndico que tem que ficar atento àquele barulhinho que o elevador dá, aquele desnível do pavimento, ou a porta que fecha de uma vez só, ou ela vem bem lentamente, aí a pessoa vai lá e puxa. Como que é? Douglas, diz aí. Acho que todos os usuários têm que estar atentos a essa questão do ruído, qualquer coisa anormal já tem que sinalizar e pontuar esse item, porque já mostra que é um item que não está bem. É que nem carro, né? Qualquer barulhinho do carro que você observa, poxa, isso aqui não tá legal. Então é um item que às vezes a porta tá com ruído, ou até mesmo no funcionamento, vibrações acontecem muito de extremo a extremo no movimento do elevador. Então são itens que já mostram que aquele equipamento não está com alguma anomalia. Então é importante já pontuar isso para o responsável, primeiramente, do condomínio, que faz essa ponte com a empresa conservadora do equipamento. É importante, né? Só fazendo um adendo, essa questão não é responsabilidade somente da empresa, né, que faz a manutenção preventiva e corretiva, né, dos equipamentos. Todos nós somos responsáveis, né, pelo equipamento. O usuário, principalmente, né? Obviamente, se existe um problema, um ruído, algo assim, provavelmente não é algo normal. Existe algo ali a ser corrigido. Então, como o Douglas disse, é imediatamente acionar a empresa, né, para que nós mesmos, os especialistas, chegamos no local e resolvemos os problemas da maior agilidade possível. Algo de errado não está certo, né? Com e certeza. Eu quero começar com uma coisa que, assim, é uma dúvida que eu tenho, eu acredito que muita gente também. É fosso ou poço? Boa pergunta. Por favor, esclareça a nossa dúvida. Doutora, quando a gente escuta fosso, a gente se rói, viu? É poço do elevador. Poço. Ai, que bom, né? Pessoal, dúvida esclarecida, tá? É poço. Anota. Anota aí. Boa. Exatamente.
Mas eu queria, pessoal, que vocês trouxessem uma questão para a gente. Mitos e verdades com relação aos elevadores. A gente escuta muita coisa. Recentemente saiu uma notícia aí que foram esse ano, acho que mais de 300 acidentes em elevador. Mas dentro desse contexto todo, o que é mito, o que é verdade? Um dos itens que a gente vê muito em noticiários que o elevador caiu. Isso é constante. Então, assim, isso, para nós que estamos nesse segmento e quando se fala que o elevador caiu, a gente imagina o seguinte, que o elevador de fato caiu e teve um acidente mais grave, mas quando a mídia fala que o elevador caiu, é que na verdade ele houve um desnível de um andar para o outro, então teve um deslocamento, mas o elevador não caiu. Então, quando você vê, e aí quando a gente explora a matéria, e quando você vê realmente na íntegra, houve um problema, uma anomalia no elevador. Então isso, na verdade, assim, posso dizer, doutoras, que 95% a 100% o elevador não caiu. O elevador, então isso é mito. Tá. Aquilo que a gente vê no filme, então, do elevador tá no último andar e despencar e se estabacar todo no chão, aquilo não existe. Só em Hollywood. Ah, que bom. Que bom. Só em Hollywood. Então, Mas, para isso, qual é a necessidade da manutenção e a periodicidade que tem que ser feita? deixa eu só ir nessa linha da questão do elevador, se cai, não cai, e é que nem a questão da gente comentou sobre Hollywood, né? Vamos supor que eu vou lá e saboto o elevador e corto todos os cabos do elevador. Então, existe um item que é mais importante no equipamento, que chama-se o limitador de velocidade. Uns chamam limitador de velocidade, outros chamam de regulador de velocidade. Mas é um aparelho que ele está à parte aos cabos de tração, que faz a sustentação do equipamento, que este item é o item mais importante no equipamento. Então, ele monitora se o elevador excede a velocidade. Existem duas proteções, uma mecânica e outra elétrica. Então, os dois são acionados a partir do momento que ele excede a velocidade nominal do equipamento e eles atuam. Então, vamos supor que eu vou lá e corto esses cabos de tração. Então, o elevador geralmente tem 4 a 5, a gente chama de lances, né? Mas são cabos de tração. E se porventura eu vou lá e corto eles, existe esse aparelho que faz a proteção do equipamento. Então, ele é o item mais importante. Então, o elevador vem em queda livre, ele aciona esse sistema de segurança e trava o elevador nas guias do elevador. Já que você está falando do cabo de tração, em quanto tempo tem que verificar? Boa pergunta. Existe uma dúvida muito grande com relação a isso. Geralmente a gente fala que é pela questão de uso, não existe um tempo de vida útil dos cabos de tração. Então vai muito pela questão de ambiente, a utilização. Então, por exemplo, um elevador que está num litoral, então ele está num ambiente agressivo, a maresia. E aí tem a questão de funcionamento. Então, por exemplo, eu tenho um prédio que tem 10 apartamentos, 12 apartamentos por andar, diferente para um prédio que tem um apartamento por andar. Então a utilização dele vai ser muito menor, né? Esse que tem um por andar. Sim. Então é muito mais pela questão da frequência de utilização desse equipamento. Isso. Então não dá para a gente estabelecer que um cabo de aço ele pode durar 20, 30 anos. A gente, no nosso dia a dia, né? Nós temos equipamentos que foram instalados em 1970 e estão com os cabos originais ainda. E você tem equipamentos que foram instalados na década de 90 que já houve 2 trocas. Então, vai muito na questão de utilização desse equipamento. Manutenção, provavelmente. Também, né? Entra nessa questão do quesito manutenção também, que é primordial, né? Não é somente, né? São fatores, né? A gente tem a questão do uso, né? Contínuo do equipamento, a questão da questão de estar no litoral, enfim, né, as situações diversas que são fatores externos e principalmente a manutenção preventiva, né, o técnico ele segue um protocolo, faz as preventivas de acordo com o que é estabelecido pela empresa, né, tanto como verificação, ajuste, todo aquele protocolo, aquele procedimento tem que ser realizado anualmente, né, e com isso... Isso. Vamos já chegar lá na Então, essa manutenção é a cada 1 ano, é a cada 6 meses? A manutenção é avaliação. Mensal. A avaliação é mensal. Todo mês o técnico está fazendo a preventiva no equipamento, né? Ele verifica vários pontos de acordo com o protocolo que a empresa estipula, certo? Cabo de tração, ele é verificado também de 6 em 6 meses. Depende muito do tempo de vida, né? Do equipamento, da utilização. Mas tem casos, como o Douglas citou, que tem equipamento aí com 10, 12 anos e já tem que trocar cabo de aço. Né? E polia também. Depende muito, não existe uma regra, né, a ser seguida. Né? Tem vários fatores que
Que contribui para o contribuem com desgaste. principalmente aí que está a manutenção para ela poder, né, mensurar, né, e ir acompanhando esses desgastes. Tem uns itens que são específicos, né? Por exemplo, o elevador geralmente ele tem 4 cabos. E a gente encontra muito uma falha na própria manutenção, que às vezes o elevador está pendurado num cabo só e os outros 3 estão frouxos. E a gente fala de equalização dos cabos. Sim. Então todos eles têm que estar tensionados de forma uniforme. Na mesma medida. Isso. E aí é a questão de manutenção mesmo, né? E aí quando a gente mostra para quem é responsável do condomínio, e aí você pega, às vezes, lá quando você para o elevador, você olha em cima dele e você puxa, às vezes que tá que nem uma flecha, esse é um elevador que precisa equalizar os cabos de tração. E rapidamente, né? Com Rapidamente. certeza, podemos comparar como um carro. Trocou um pneu novo, você tem que fazer alinhamento e balanceamento. Se você não faz o tensionamento e equalização dos cabos de tração novos, ele vai desgastar novamente precocemente. E não tem aquela assim, eu não posso trocar hoje, não posso trocar este mês, porque não tem dinheiro no caixa. Quer dizer, é um risco muito grande porque está lidando com vidas. Com certeza. E aí é aí que entra a manutenção. A manutenção ela tem que ser mensal, né? Seguida à risca. E com antecedência a gente comunica, né, o condomínio da necessidade. Até por ser um custo alto, né, um serviço, né, muito detalhado, demorado, né, então a gente tem que ter um tempo de comunicação prévia ao cliente para poder dizer, olha, eu vou ter que trocar o seu cabo daqui a um certo tempo. E é um item que ele mostra vestígios antes, né? Então ele assim não é de um momento para o outro. De repente o elevador está com cabo e precisa trocar. Não é Então, assim. então ele vai mostrando, o técnico tem que fazer o acompanhamento desse é um componente, né? São vários componentes no elevador, mas entrando na questão do cabo de tração, ele é um item que, por isso que tem que ter a manutenção mensal para você verificar se está tudo ok. Essa questão do tensionamento dos cabos que eu sinalizei, ela se você tem um cabo pendurado só em um cabo de tração, ele vai trazer um desgaste prematuro na polia e vai gastar precocemente esse item. E aí o que acontece? Troca só esse cabo? Não, troca o conjunto inteiro perante a norma. Então por isso que tem que estar atento e é uma questão que precisa de acompanhamento periodicamente. Falando dessas manutenções, né, que você trouxe aqui, qual que é a obrigatoriedade, né, e o tempo que essas manutenções elas devem ser feitas? E aí dentro desse contexto ainda, eu gostaria que você explicasse para o pessoal o que é a tal da RIA. Né? Porque muita gente escuta isso, a gente que é advogado já tem uma certa familiaridade, mas o condômino, ele às vezes nem sabe do que se trata. Sim. E é um documento importante que eles precisam conhecer, inclusive, o conteúdo, né? O que precisa constar nesse documento, tá? Vai lá, Lana. Perfeito, vamos lá. É que eu tô falando demais já, vou tomar um pouquinho do chá que tá uma delícia. Qualquer coisa você me diz que ele é do lado. As manutenções, elas ocorrem mensalmente, né? A gente tem, como eu falei anteriormente, tem um protocolo a ser seguido, né? Verificar todos os itens, tem um checklist, né? Que ele é gerado mensalmente para o técnico verificar esses itens. E na 12ª manutenção, né? Que anualmente a gente emite o documento que é a RIA, né? Que é o Relatório de Inspeção Anual. Né? Então, esse documento a gente emite ele apontando todas as necessidades que o equipamento precisa, ou seja, todas as correções necessárias que o equipamento precisa. Nós precisamos intervir para que seja corrigido de acordo com a norma. Por exemplo, cabo de tração tem que ser substituído, uma polia, nós mencionamos na RIA, já está com necessidade, nós colocamos a necessidade na RIA. Né? Uma adequação de norma, mas cada marinheiro para ter acesso ao poço não existe no elevador, nós também colocamos esse item também na RIA. Então, um documento que ele vai dizer, né, como é que está o equipamento, dentro das normas, das seguranças legais, tudo certinho, para que o equipamento esteja em condições perfeitas de uso. Né? O que não estiver ali, né, de acordo, como nós mencionamos, temos que criar um plano de ação para poder corrigir. Caso não seja corrigido, nós podemos ter problemas futuros, né? Com relação à questão de responsabilidade civil, criminal, não só nós como empresa, como também o síndico, O né? síndico que responde. Exatamente. Né? E essa RIA, pelo que eu sei, ela é obrigatória em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Exatamente. Porque é um documento da prefeitura, não é... Em outros estados a gente não tem... vocês que trabalham em vários estados do Brasil, né? Em outros estados não seria um pouco diferente essa questão. Isso, mas nada impede, para quem é responsável do condomínio, geralmente o síndico, né, o gerente de contratos, gerente de predial, de solicitar pelas empresas conservadoras esse relatório de inspeção anual. Então, ele mesmo que a prefeitura não exige, né? que se ele não estiver dentro da cidade de São Paulo, até mesmo da cidade do Rio de Janeiro, que se você cruzar a ponte ali para o Rio de Janeiro também, que é em Niterói, já não pede o relatório de inspeção anual. Então, se você está morando numa cidade que não exige isso,
você pode exigir esse documento pela empresa que faz a conservação do teu equipamento. Porque é uma garantia, uma prova de Isso. como está o equipamento, né? Exatamente. Até então, é uma garantia não só para o condomínio, mas também para a empresa que faz a manutenção. E é importante ter essa solicitação, mesmo que a prefeitura não exige, para você mensurar como estão as condições do equipamento, obviamente, né? Esse é o primeiro ponto. E também saber primeiro, quais passos você deve tomar daqui para frente, até mesmo para uma tecnologia, modernizar um equipamento. Essa questão da respaldo modernização, legal que eu você acho tem. um ponto interessante, porque assim, a gente sabe que o Brasil tem prédios aí antiguíssimos, né? E que os elevadores, por exemplo, do TJ São Paulo mesmo aqui, é um elevador bem antigo, Bem inclusive é um elevador até bonitinho, né? Tem aquela cerquinha. Olha, A gente, janelinha. Na não é janelinha, né? bonitinho? Janelinha, né? Para respirar. Porta pantográfica, né? Exatamente. Mas assim, o ponto em questão é, esses elevadores antigos, é possível modernizá-los? Douglas, responde essa aí. Antes de responder, com relação ao relatório de inspeção anual, um dos itens que eu gostaria, acho que é um item importante, porque acontece, a gente vê com frequência com alguns clientes nossos, e até mesmo nesse segmento, do cliente fala assim, poxa, no relatório de inspeção anual não foi apontado nada, agora você vem com esse monte de pendência referente ao meu equipamento. Então é importante quem é responsável pelo condomínio sempre acompanhar após a manutenção do técnico, que geralmente ele aponta na ordem de serviço se tem alguma irregularidade ou não. Então, e aí ele acompanhando mês a mês, ou até mesmo cada visita desse técnico, dessa empresa, verificar se nessa ordem de serviço, quando for emitido o relatório de inspeção anual, se aqueles itens que foi pontuado na manutenção preventiva ou até mesmo de uma corretiva, se existe alguma pendência que não foi sanado anteriormente. Então é importante que o responsável do condomínio acompanhe este item, para depois não ser pego de surpresa. Então, porque Ninguém me falaram, né? ninguém me Você falaram. me mostrou. E aí, tudo na questão de preventiva do elevador é exatamente que nem carro. Se você faz uma boa preventiva e faz um acompanhamento adequadamente e faz as trocas dos componentes que precisam ser realmente trocados preditivamente, você vai ter menos problemas e questão de defeitos no equipamento. Uma vida útil maior também do equipamento. Dentro desse ponto que eu acho, antes da gente voltar na modernização, nós não vamos esquecer que é um assunto importante, mas dentro desse ponto que vocês já estão falando, né, para a gente poder puxar o link, se vocês fazem essa manutenção, aponta lá na RIA todos esses detalhes. O síndico, por exemplo, sabendo disso, ele se omite, e sim seja responsabilidade civil. Da mesma forma, e criminal também, dependendo da situação. Exato, sim. Da mesma forma que se por acaso a empresa, detectando esses pontos, ela se omite em informar, né, a empresa também responde. Como que isso funciona na prática? Na prática, geralmente, quando existe essas pendências e não é apontado no relatório de inspeção anual, porventura que isso nunca aconteça, mas se acontecer um incidente ou um acidente, e aí vai para uma perícia, neste caso, o síndico está confiando naquela empresa, mas aconteceu um problema. Por isso que eu alerto que o responsável pelo condomínio ele tem que sempre estar atento com relações até na primeira questão que a doutora falou. Poxa, um barulhinho aconteceu. Então, alguma coisa anormal está no equipamento. Ocorrendo, né? Exatamente. Exato. Então, isso já são pontos que chamam um alerta, uma atenção. Então, sempre verificar com o técnico que faz a manutenção do equipamento, até mesmo pela empresa responsável, se de fato, depois que ele fez a manutenção preventiva, não teve nenhum item que ele apontou. E aí, se porventura ele aconteceu, não, olha, eu corrigi, era um problema técnico e de ajuste, ok, não precisou trocar a peça nem nada, mas ele deixar isso descrito no relatório de ordem de serviço, e aí depois ele pode conferir se no relatório de inspeção anual está adequado. Se não estiver adequado, aí realmente a empresa que faz a manutenção, ele não trouxe as informações devidas. Então essa empresa que não trouxe essas informações, ele é totalmente responsável por qualquer tipo de incidente ou acidente ocasionado pelo equipamento. Isso. Até então nós somos os responsáveis técnicos. Nós temos uma RT emitida, né, para o nosso engenheiro mecânico, dizendo que nós somos responsáveis técnicos daqueles equipamentos. Então, qualquer omissão nossa de informação ao cliente, que eu não repasso a responsabilidade ao cliente, nós somos responsáveis. Mas a partir do momento que eu passei a responsabilidade, que não é nossa,
né, na nossa função, na nossa responsabilidade, mas eu informei o cliente, a responsabilidade é dele. E se ele não corrigiu, não seguiu com as nossas melhorias, nós não temos mais responsabilidades com isso. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para Alan. A partir do momento que a empresa emitiu uma pendência técnica, ele vai lá, vai aparecer no RIA. O que acontece daí para frente? Principalmente, a primeira coisa que vai acontecer é assim, é o passo a passo, né? Nós vamos lá e emitimos a RIA. Notificamos, correto? O cliente que a RIA está com pendência. Automaticamente, a gente já comunicou à prefeitura que ele está com essa pendência. A prefeitura, ela já vai entrar em contato notificando o cliente, dando um prazo para ele corrigir isso. Funciona dessa forma. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa que a gente não pode... Anormal, que não sai do controle, a gente tem um não pode controle. ignorar. É uma né? coisa séria, né? Porque nós comunicamos como responsáveis, automaticamente cai para a prefeitura e a prefeitura também notifica o condomínio, dando um prazo para corrigir aquela pendência que nós sinalizamos. Se ele omite, ele vai ser passível de multa, né? Existe um valor a ser pago e ele não vai receber a RIA, sem restrição. Ou seja, a RIA é importante para quê? O AVCB, a renovação de um AVCB, do condomínio, o Corpo de Bombeiros pede a RIA, dos elevadores. Seguro, né? Seguro principalmente. Entre outros, né, documentações que os condomínios, né, necessitam. Né? Sim. Então, isso é um ponto que uma coisa linka a outra. E né? a tranquilidade de saber que o elevador teu tá tranquilo, Sim, né? sem Você não dúvida. tem risco de Não segurança. precisa ter fobia. Exatamente. E a RIA ela tem que ficar colocada no quadro de aviso do elevador, não precisa. Não é necessário, é simplesmente na administração do condomínio. Então, qualquer condomínio Pastinha. que quiser, ele pode solicitar, porque ele Pode. tem, aí, juridicamente falando, ele tem direito a ter acesso às cópias os documentos do condomínio. Então, esse documento também tem que ser levado a conhecimento. O que a gente vê na prática, alguns condomínios adotam nos quadros de aviso, já colocam o relatório de inspeção. alguns fazem. Mas tendo a pastinha lá na administração, elevadores, colocando a RIA, ART, com cópia do contrato de manutenção e cópia de todas as fichas mensais de manutenção que o técnico, né, deixa vir com o cliente dá o ok também o parecer, só isso que precisa. Caso aconteça qualquer fiscalização, quando chega no condomínio, Tem ele documento. pede a primeira coisa, a RT, contrato de manutenção. Cadê as fichas de manutenção? Tá acontecendo isso? A primeira coisa que eles pedem é isso. Então é bom, tá tudo bonitinho, organizado. Tá vendo? E vocês estão percebendo todos os itens de elevadores? Então não adianta você ficar nervoso quando tiver aquela plaquinha assim, estamos em manutenção. De novo, mas tem vários itens. E eles, eu não lembro se eles falaram da empresa que eles atuam, que eles trabalham hoje. Por isso que nós vamos passar um filme sobre essa empresa. Ah, bacana. Solta, Lê. Esse é o vídeo da empresa, mas ela é internacional, né? Para que os nossos, quem está assistindo, ouçam e vejam também, porque nós estamos em diversas plataformas. Uma questão que eu gostaria de saber. Quando o síndico procura a empresa e vocês fecham um contrato, vocês dão alguma orientações? O que o síndico precisa levar para vocês? Como é esse Como trâmite? funciona o trâmite, né? Perfeito. A partir da comunicação, né, do contato, né, o cliente entra, faz contato conosco, né, e pede uma proposta de manutenção, digamos. Nosso primeiro contato é ir até o condomínio, realizar uma vistoria, né, nos equipamentos, uma vistoria visual, até então para saber, né, como está hoje a qualidade da manutenção preventiva, saber se esse equipamento a gente consegue, né,
atender, até então, como nós atendemos diversas marcas, a gente consegue, né, atender diversos fabricantes, e a partir daí a gente emite esse laudo, né, esse relatório técnico, informando como é que está, né, o parecer, a vistoria, se está em dia, se não está, conseguimos ali emitir no relatório as pendências que a gente verifica visualmente, e junto com isso a gente faz a proposta, né, com o cliente. Mas sempre orientando, frisando a questão da importância da segurança, né, dos equipamentos, das peças genuínas, né, uma boa manutenção, e com isso a gente consegue muitas das vezes avançar aí com a questão da consultoria, né, com o cliente. Douglas pode até acrescentar algo mais, Douglas. Isso é costumeiro, né? Às vezes a empresa, os moradores ou até mesmo o síndico, ele não está satisfeito com a empresa que está fazendo manutenção ali. Então ele tem total liberdade, até porque a gente costuma dizer que o elevador não é da empresa que faz a manutenção preventiva nem do fabricante. Aquele equipamento que está instalado naquele prédio é dos condôminos, é dos moradores daquele. Então muitas vezes existe essa dúvida, poxa. É a mesma coisa o carro. Você comprou o carro é teu, não é da marca que fabricou aquele automóvel, aquele veículo. Então é a mesma coisa por um prédio. Instalou um elevador. Aquele elevador não é daquela empresa que instalou. Nós temos a Elevadores Orona é uma empresa fabricante multinacional, nós temos também a nossa marca, mas aquele equipamento, pelo fato da nossa empresa ter fabricado aquele componente, aquele elevador, instalado num condomínio, não significa que aquele equipamento pertence à propriedade da nossa empresa. Ele é de propriedade dos condôminos. Então, eu falo isso que às vezes parece óbvio, mas parece uma situação clara, mas muitas vezes o síndico, até mesmo o morador, pensa que aquele equipamento é daquela empresa, né? Exatamente. E na verdade não é, aquele equipamento é dos condôminos. E existe sim um prazo quando você instala o equipamento, você tem um período de garantia de 1 ano, e você tem às vezes um período de garantia até mesmo da máquina, que às vezes 2, dependendo da empresa fabricante, mas passou esse período de garantia, se você não está satisfeito com aquela empresa que faz a manutenção preventiva, você está apto para escolher qualquer outra empresa que é indicada no mercado para que você faça uma cotação e até mesmo ir para uma linha de troca de empresa para prestar serviço naquele equipamento. Mas e aí, referente à peça? Mesmo assim, vocês têm a peça para colocar em outro elevador com outra marca? Legal. Boa pergunta. Vou deixar para o Alan responder. Porque ele assim, eu peço para o Alan porque ele constantemente ele lida com essas questões. Né? Assim, sim, temos. Mentira, você ameaçou. Ameaçou. Ele ameaçou ele antes de entrar. Ele disse, se você não deixar eu falar... É verdade, eu fiquei... Eu não queria falar não, mas vou revelar o segredo aqui. Ainda bem que as meninas me ajudaram aqui. Realmente, até comentei antes, né? O Douglas, se deixar ele falar, ele fala o podcast todo. Então, deixa um pouquinho para mim, né? Para mim, Douglas, né? Mas enfim, gente, vamos lá. O que acontece, como a doutora questionou, os componentes hoje de mercado, na verdade, a tecnologia, ela é, sim, da marca. Né? Eu tenho a marca X, Y, Z. A tecnologia não é daquela marca. Ok. Mas os componentes, elas são iguais para todos. Eu tenho peças, componentes de fornecedores que são os mesmos fornecedores que vai fornecer também para todos nós, os fabricantes. Então, não existe hoje um monopólio. Não existe mais isso. Todas as empresas são capacitadas. Nós temos treinamentos de outras marcas, nós temos componente também de outras marcas, fornecedores, como eu falei, que é o mesmo componente para outras tecnologias elevadoras. Então, isso não tem problema algum. O que nós trabalhamos, sim, que é uma coisa muito importante, é com uma boa manutenção, frisando segurança em primeiro lugar, trabalhando com peças originais, né? E acompanhando a manutenção de perto, porque é isso que vai manter o equipamento em segurança. Não tem mais nada a não ser essa receitinha básica, né, para ter um equipamento em boas condições. Fazendo um complemento disso que o Alan falou, a questão existe a questão propriedade tecnológica da empresa, né, intelectual. Então, o quadro de comando em si é propriedade tecnológica da empresa que produziu aquele equipamento. Porém, se a gente for olhar numa linha referente a cabos de aço, que foi um item que a gente falou. Sim, Cabo de aço é a empresa que fabrica? Não. Você tem um fornecedor para isso. Por exemplo, o operador de portas. Você também tem um fornecedor para isso. Então, são vários componentes, é como se fosse uma montadora de carro mesmo. Então, você tem vários componentes
que você tem os fornecedores para ela. Então, existe no mercado, sim, agora a partir do momento que uma empresa que ela tem um respaldo, você vai para uma linha da nota fiscal. Então, se foi lá a empresa, você contratou ela, emitiu a nota fiscal, você tem essa segurança da nota fiscal sobre aquele componente. Dentro desse ponto, acho que um assunto importante a gente trazer é a questão dos contratos, né? Porque a gente sabe que hoje algumas empresas, elas atrelam o condomínio a um contrato fechado. E aí esse condomínio, não estou falando, a gente não pode generalizar, porque nós temos boas empresas no mercado, Sim. mas nós sabemos também que tem aquelas que não tão boas assim. Sim. E aí esse tipo de contrato, que benefício ele traz? Ou ele não tem benefício, muito pelo contrário, ele prejudica o síndico? São duas situações aí, né? Quando se fala em contrato, nós temos dois modelos de contrato hoje aqui no mercado. O que eu digo aqui é o contrato sem cobertura de peças, que é somente prestação de serviço, que atende todo o escopo que a norma pede certinho, são as visitas mensais, atendimento técnico 24 horas, né? Todo aquele escopo padrão que a gente atende, como todas as empresas fazem esse atendimento. Porém, toda a demanda que houver de peças, troca de, por exemplo, de um botão, de uma contactora, enfim, isso gera um custo para o cliente à parte. Não é daquele valor mensal que ele paga no contrato. E eu tenho também o contrato que já cobre, né, alguns componentes. Alguns, tá? Não existe hoje um contrato, a não ser um contrato, né, que seja personalizado, que um cliente exige, não, eu quero um contrato full, que tenha cobertura completa. Isso pode ser discutido, né? Comercialmente a gente pode entrar no consenso, mas hoje as empresas trabalham com contrato com parcial de peças ou sem peças, né? E existe essa questão da questão da multa contratual. A empresa ela tem as obrigações e o cliente também tem essas obrigações, né? Como todo contrato, cada um tem a sua obrigação. A partir do momento que eu estou fazendo minha manutenção, ou estou dentro das minhas obrigações, legalmente, tudo certinho, bonitinho, eu estou no meu direito de manter o contrato ativo. Se o cliente ele quebra comigo esse contrato, ele vai ser penalizado conforme com multa contratual. Só que muitas das vezes, né, por experiência no mercado hoje, a gente acaba vistoriando todos os equipamentos que a gente é convidado a fazer proposta, até mesmo que a gente busca, né, novos clientes, a gente já através da vistoria a gente verifica que as empresas não estão cumprindo com o contrato, de fato, que o condomínio está pagando. Ou seja, existe ali, por exemplo, uma hipótese, né, um exemplo, um vazamento de uma máquina de tração, que o contrato do cliente cobre esse serviço e a empresa não está realizando o serviço que era para ser realizado. E é uma coisa que você verifica visualmente que não é agora. O vazamento não acontece hoje, é de muito tempo para cá. Então, para o condomínio ficar tranquilo com relação a isso, se caso houver esses motivos, né, ele pode sair da empresa que ele não está satisfeito, tá vendo que não está sendo cumprido o contrato, imediatamente. Ele tem respaldo jurídico para isso. Ele pode motivar a quebra de contrato e sair sem ser penalizado e buscar os seus direitos. Deixa eu até aproveitar essa oportunidade que o Alan está falando, e eu acredito que é muitas dúvidas também do síndico, né? Contrato com peça ou contrato sem peça? Qual é a vantagem para o condomínio? Então, isso depende muito. Ou desvantagem. Aí depende muito da questão do equipamento. É um equipamento novo? Foi instalado recentemente? Então, é um equipamento que tem, você sabe que o tempo de vida útil, pega o exemplo dos cabos que a gente falou, volto de novo. Existe um tempo de vida útil para os cabos, e a gente sabe que se a gente fizer fechar um contrato com cobertura de peça, esses cabos estão dentro do escopo lá, está contemplando. Tem empresas que incluem os cabos de aço, tem empresas que não incluem. Entre aspas, é um dos itens mais caros dentro dos componentes dos elevadores. Tirando isso, tem a questão da parte tecnológica, que é o drive, que é um dos itens mais caros que tem dentro do elevador, né, Alan? E a placa de comando. Então, o cliente ele tem que, eu acho que nessa questão é importante ele pedir avaliação de várias empresas para que ele possa ter essa informação mais fidedigna. Então, não fique só em uma empresa. É importante fazer cotação com várias e pedir para que esses responsáveis que fizeram essa cotação, ele possa perguntar, olha, meu contrato pode ser com peça ou sem peça. Aí você vai ter uma noção. Quando existe algumas pendências de componentes que precisam ser trocados, algumas empresas falam assim, olha, eu assumo o contrato com peça desde que você troque esses componentes. Aí eu assumo. Aí então você já sabe que existe pendências
de componentes naquele elevador. Se a empresa fala assim, não, ok, eu assumo, você já tem uma noção que o teu elevador está adequado. Agora, quando a empresa fala assim, olha, eu só apego o contrato de manutenção se for sem cobertura de peça. Então, isso mostra que existem componentes que precisam ser trocados, que aí realmente, se você conseguir uma empresa que te der cobertura de peça, aí vai ser mais vantajoso. E até mesmo, tem empresa que fala, não, eu só pego os elevadores, só consigo atender os elevadores se você modernizar. Eu Fica ia mais puxar fácil, essa né? questão, que eu não saio daqui sem falar desse negócio, né, da modernização. Modernização. Tá marcadinho aqui. Até porque tem uma questão muito complicada, né, que a gente vê por aí. Excesso de peso dos elevadores. Essa modernização, ela poderia auxiliar com isso? Como que funciona essa questão? Com E os certeza. elevadores antigos, eles podem ser modernizados de fato? Pode ou não, Douglas? Pode. Pode. Boa pergunta, doutora. Pode. Assim, antes de falar de modernização, às vezes tem um nome retrofit, atualização tecnológica, Importante saber disso. modernização, Parcial, né? Integral. Então, assim, é o Vários- mesmo assunto, né? Vários Então, nomes, modernização né? é a mesma coisa do retrofit e atualização tecnológica, ele está entrando no mesmo escopo. Então, é equipamento antigo. O que diz a norma? A norma diz o seguinte, que o equipamento que foi instalado em 1960, por exemplo, eu quero partir para uma modernização porque o meu equipamento já está obsoleto, ou até mesmo quero fazer eu quero modernizar o equipamento para dar uma questão de modernidade, para valorizar meu Clareza. imóvel, e você tem vários itens que você pode colocar dentro dessa caixinha, né? E aí, quando você parte para uma atualização tecnológica, uma modernização, você tem que verificar se todos os itens dentro do teu prédio, ele adequa às normas vigentes. Então, por exemplo, nós temos dentro dos prédios instalados, os elevadores instalados nos prédios no Brasil como um todo, ele tinha uma especificação técnica na época que foi instalado. Eu vou dar um exemplo. Hoje tem a questão de acessibilidade. Então, você tem uma metragem mínima para você atender a questão da acessibilidade. Então, você tem abertura no mínimo de 800 milímetros, por 1,10 de largura, por 1,40 de profundidade. Então, tem equipamentos que, na época, quando foram instalados, ele não atendia essa norma. Só que eu consigo adequar esse meu prédio com um elevador que atenda às normas para acessibilidade, aí você precisa ver o tamanho da caixa do elevador. Então, tem itens que muitas vezes você tem desejo de adequar, mas a característica do condomínio você não consegue adequar esse tipo de A componente. estrutura não deixa. Não deixa. E aí, então, eu consigo fazer uma modernização parcial. O controle, por exemplo, ele adequa. Eu consigo fazer essa atualização tecnológica, porque é a questão de comando. Então, comando nada impede. Mas outros itens, por exemplo, esse que eu falei, de adequação de abertura de porta, a questão do pesador de carga, que é pesador de peso, a questão do peso, a quantidade de pessoas dentro do equipamento. Eu consigo já instalar esse componente. Então, que a doutora perguntou, né? Eu consigo colocar ou não, mas é muito importante você adequar, porque a questão que os equipamentos instalados antigamente, você podia colocar, ele era específico para 6 pessoas, mas às vezes você coloca 8 pessoas lá dentro, você tem um problema que ele vai passar do nível, pode trazer um problema de questão de segurança. Então, o importante de você modernizar, antes de pensar numa questão de estética do elevador, é uma questão de segurança. Então, depois que foi instalar, hoje, se a gente for olhar 2023, os itens de segurança que o elevador monitora é muito maior do que era em 1960. Então, partindo por essa questão de segurança, ele é óbvio que ele tem uma cobertura muito maior de vários itens que no passado não se pensava, né? Então, é importante pensar nessa questão da segurança. É isso que eu ia dizer, né? Essa modernização, pelo que eu vejo, ela vai trazer segurança, né? Exatamente. Principalmente. Em primeiro lugar, segurança. Com certeza. Coisas que antes não existiam, hoje já é possível implementar através da tecnologia. Nossa, é muito rico esse assunto. Não só. Tem muitos detalhes e assim, e as pessoas ainda têm dúvida, né? Exato. Brincam, né? O elevador pode pôr só 5, eles põem 10. Isso é importante, pensador. E assim, fazendo até um complemento, eu iniciei na década de 90 nesse segmento, e você olhar
o equipamento que era instalado naquela época e olhar para o que é hoje, você consegue fazer intervenções no elevador remotamente. Então, assim, a tecnologia ajudou muito essa questão da parte do elevador, a questão de itens de segurança, o limitador de velocidade, que eu falei que é o item mais importante no equipamento, que é o que ele monitora realmente a questão de segurança do elevador. Então, por exemplo, se um cabo deste item está com problema, você precisa parar ele imediatamente do equipamento para poder fazer as intervenções que precisam ser adequadas por esse equipamento, né? Então, olhando para o passado, olhando para o futuro na data de hoje, realmente a gente entra numa questão de itens de segurança que te traz segurança quando você fala sobre aspecto de elevador, transporte vertical. Quando o elevador para, Uhum. quem que pode abrir essa porta? Hoje, pela legislação, somente a empresa que faz a manutenção preventiva ou, em segundo plano, o Corpo de Bombeiro Militar. Tá? Por quê? A pessoa tem que estar qualificada, primeiramente, para poder fazer o resgate, né? Que hoje a empresa de manutenção ela está apta para isso, né? Se muitas das vezes você não consegue fazer um resgate manual com a chave, se o elevador não estiver nivelado, né, entre um andar e o outro, né? Se estiver, por exemplo, no meio de um andar e o outro, esse técnico ele vai ter que fazer um procedimento, né, manual, na máquina, para poder deslocar a cabina, para nivelar e resgatar a pessoa. Se alguém que não esteja apropriado fazer o resgate, que não estiver nivelado, abrir a porta, essa pessoa pode sair e cair no poço do elevador, caixa de corrida, né, que a gente chama também. Então é muito importante frisar isso. Segurança, em primeiro lugar, resgate pela empresa que faz manutenção. Procedimento, gente ficou presa? Não tenho medo. A gente não tem que ter medo de ficar preso no elevador. Sei que a gente tem fobia, é difícil, a gente entende, mas a melhor situação é você ficar preso no elevador, porque você sabe que ele atuou ali, a segurança, e você ficou preso. Não tem perigo, está seguro lá dentro. E o maior Dentro dessa questão, eita, pelo jeito a gente gosta de Percebeu, falar né? bastante, né? É só fazer um complemento. O maior percentual de acidente é justamente, doutora, na hora do resgate. Então precisa ter Tenta sair sozinho e Não, Acaba alguém acontecendo do alguma condomínio coisa. vai lá e abre, né? E acontece muito. Então, Quer ajudar. é por isso que a gente frisa bem. Aconteceu alguma coisa, imediatamente aciona a empresa. Imediatamente. Hoje tem o canal por telefone, por aplicativo, você consegue abrir o chamado e informar. Estou com um passageiro preso. O atendimento ele é imediato. Os técnicos estão de plantões 24 horas, com só veículo próprio. limita mesmo o tempo da cidade, trânsito, para vocês chegarem no local. Exatamente. Hoje nós temos trabalhando da seguinte forma: os técnicos estão à disposição, fazendo atendimento em diversos condomínios. Gente presa aqui agora, por exemplo, acionou, ok, nós vamos verificar quem é a matriz, a central, ela sabe quem é o técnico que está mais próximo através de GPS. Então ela aciona aquele técnico e manda imediatamente aqui para fazer o resgate, em segurança do passageiro. Em últimos casos, a gente sabe, tem que ter o bom senso, acontece, tem um idoso, uma gestante passando mal, infelizmente, como eu falo, chame em segundo plano o corpo de bombeiros, numa situação dessa, porque eles vão chegar e vão, infelizmente, quebrar o elevador. Alguns casos, né, Douglas? Uma dúvida, muitos não só são para... qualificados. Porque a gente, né, nós adotamos, nos bastidores, nós conversamos tanta coisa, notou tanta coisa legal, inclusive já fica o convite para a Orona voltar aqui, né, através de vocês, para trazer outras informações, Significa que é muito que a gente bacana. não foi tão ruim assim, né, Alan? Mas infelizmente estamos indo para os minutos finais, mas eu queria saber de uma Tá, coisa. É vamos lá. possível ficar sem oxigênio no elevador quando acontece essa situação? Não fica. Não fica sem oxigênio. O elevador ele tem as suas saídas, a estrutura dele é preparada para isso. Não existe tal do espaço confinado. Tá? Então, na verdade, a pessoa passa mal às vezes por fobia mesmo, Por fobia, a porque sensação de estar né, preso. lugar fechado, É importante. mas ela não vai morrer por falta de Não oxigênio. vai E é importante essa pergunta da doutora, porque assim, quando o Não, ele equipamento... deixou ser menos drástica, né? Ela não vai a óbito por falta de oxigênio. Não mesmo. pode E ficar até tranquilo. quando a gente Acho fala... que ficou pior ainda. Gente, não tem como morrer no elevador por falta de oxigênio. Não vai deixa morrer. quieto. Não vai. Pode morrer, assim, pode ficar com susto, desmaiar por uma questão de medo, né? Eu falo isso por causa de mim, né? Porque se eu ficar presa num lugar desse, eu acho que eu morro lá dentro. Mas é uma sensação muito ruim. Eu também já fiquei, é muito ruim mesmo ficar dentro. Existe as normas vigentes para elevador, que ele estabelece o mínimo de abertura para a corrente de ar para o elevador. Então, assim, é importante sempre, naqueles casos que o elevador não tem um controle de peso, né, você sempre fica monitorando que as pessoas elas respeitem a quantidade
o limite de passageiros do elevador. Uhum. Então, se você respeitando este limite lá, não deixar o elevador para 6 passageiros, a pessoa coloca 12, é claro que você vai ter um pouco mais de falta de ar ali dentro, com todo mundo consumindo aquele ar Calor, mínimo, né? Tudo Então, isso. ele é estabelecido pela quantidade de passageiros para aquela cabina. Então, se respeitar aquela quantidade de passageiros, se o elevador parou por algum motivo, até mesmo por uma questão de falta de energia, você aquela circulação de ar que tem dentro dele está adequada, então você não vai morrer dentro do elevador. Bom, Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Que pena. Agradecemos muito que Imagina. vocês vieram, aceitaram o nosso convite. Foi bastante esclarecedor esses pontos assim que as pessoas têm medo, né? E têm dúvidas também do que pode e o que não pode. E tem alguma coisa para finalizar esse episódio? pessoal, quero agradecer, né, a participação de todos. Agradecer os nossos convidados, a empresa Orona Elevadores, que permitiu que eles viessem aqui hoje, que falaram desse assunto tão importante com a gente. Não podemos esquecer do presentinho, Patrícia. Exatamente. Presente? Uau! Que A legal. doutora me permite só comentar a respeito da Orona, porque a Orona sim, por favor, né? a Orona ela é uma empresa que, bem dizer assim, a gente está falando dos primeiros prédios que nasceram dentro do nosso país, tem mais de 100, 120 anos, né? E a Elevadores Orona é uma empresa que tem mais de 70 anos de existência, é uma empresa multinacional, fabricante de origem espanhola. Então, há 15 anos, mais ou menos, em torno de 15 anos, nós viemos para o Brasil para atender os nossos clientes corporativos da Europa, e a partir do momento que nós viemos para o Brasil, a gente ramificou esse atendimento para os contratos de clientes corporativos e depois para clientes comerciais e residenciais. E hoje a Elevadores Orona, dentro do nosso país, é considerada a maior empresa no segmento de multimarcas. Então, a gente está à disposição no segmento para que possa balizar também essa questão de várias empresas no mercado. A gente veio para justamente também somar com os condomínios e prestar um serviço que acho que todos os síndicos eles desejam, né? Principalmente de qualidade, né? Exatamente. E experiência, né? Exato. Bom, vou dar o presentinho para vocês, a nossa Espero caneca do que Jurídico muito de obrigado. Pode. Obrigado, Que legal. doutora. Obrigado, Abre, por Vamos favor. abrir. A gente gosta de ver a reação das pessoas. Olha a caneta bonita. E ela escreve. Escreve? Escreve. E a porta Que a gente ganha no escreve, né? Exato. Bacana, olha. Caramba, hein? Só uma orientação, essa linda. caneca não pode ir no micro-ondas, É Não bacana. porque ela é pode? de vidro. Mas- É. Muito bacana. É, a gente é chique, né? Muito chique mesmo. Sem palavras. Olha. Sinto inveja. Obrigado, doutora. Vocês querem fazer as considerações finais, agradecer alguma Sim, coisa? sim, a gente gostaria de agradecer muito, viu, pelo convite. De fato, como eu até comentei contigo, né, no início, doutora, né, até com o Robson também, nosso amigo, que é a primeira vez, né, que nós estamos aqui no podcast, né, então a gente venceu essa etapa. Queria agradecer mesmo de verdade, de coração, pelo convite, e o que vocês precisarem, tá, a gente está à disposição para tudo. Vocês também aí do outro lado, a Orona está à disposição a todo momento, tá bom? Eu também agradeço o convite. É um item que eu acho que é um dos itens, assim, claro, todos os itens dentro do que envolve um condomínio são importantes, mas a questão de elevador a gente sabe que qualquer barulhinho que acontece é o morador que está lá falando com o síndico, então é um assunto que não pelo fato puxando a sardinha para esse segmento onde eu atuo, mas é um item extremamente importante que eu sei que muitos moradores, muitos condôminos, muitos síndicos, ele tem dúvidas sobre esse mundo de transporte vertical. E eu estou muito agradecido pelo convite, agradeço e que pode contar conosco. Com certeza vocês vão voltar aqui para falar sobre os outros tópicos que a gente não conseguiu esgotar aqui hoje, tá? Exatamente. Combinado. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio, que vai ao ar às quintas-feiras, às 19 horas. Sempre falando sobre o mundo condominial. Porque aqui o jurídico diz que pode. pode.